Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. Natal irá sediar no próximo dia 21 de setembro a edição de 2023 do Summit das Famílias Empreendedoras, consolidado como o maior evento especializado no segmento no norte e nordeste do país. O Summit tem como público-alvo proprietários, fundadores e sucessores, diretores, gestores e os profissionais interessados em expandir seus conhecimentos sobre como gerir, como perpetuar uma empresa familiar. E para falar sobre esse evento tão grandioso, eu converso agora com o idealizador e curador do Summit das Famílias Empreendedoras, meu amigo Sêmio Timene. Amigo Sêmio, prazer imenso entrevistar você mais uma vez. Verdade, Nelson. Eu sou seu fã. Obrigado. Acompanho sua trajetória, você que é especialista nesse tema tão empolgante, tão interessante, e de vez em quando dá vontade de conversar com você. Maravilha, obrigado. Você fala na referência de estarmos juntos, mesmo que virtualmente, por conta do rádio, né? E é a face que muitos me conhecem, né? Por conta do rádio. Mas a minha pegada profissional é como consultor especializado em empresas familiares. A primeira pergunta que eu quero lhe fazer: como é que surgiu a ideia de criar um evento para as famílias empreendedoras? Nelson, a gente tem, na realidade brasileira, e não diferente aqui do Rio Grande do Norte, um percentual muito grande de empresas que são do núcleo familiar. Alguns estudos apontam que cerca de 75% de todas as empresas no Brasil, e eu acho que reflete também a realidade do nosso estado, são o pai ou mãe que fundam a empresa, ou irmãos que se unem em torno daquele negócio e que tem uma particularidade, tem uma característica única, diria eu, que é o amor. Se os negócios eles se confundem porque buscam ali servir ao público, atender ao público, qualquer empresa só existe porque tem um cliente disposto a pagar pelo produto ou serviço que ela tem a oferecer, mas por trás das empresas familiares a gente tem esse componente que é o amor, que é a união, que é os laços familiares. Então termina que eu sentia falta de ter, inclusive em nível Brasil, eventos ligados às empresas familiares discutindo temas muito característicos e próprios das empresas familiares. Foi assim que a gente fundou aqui em Natal o Summit lá em 2017 e que tivemos aí todos os desafios da pandemia, né? A gente, durante a pandemia, criamos um produto menor chamado Meeting das Famílias Empreendedores, esse para cerca de 30 empresários, e a gente fomentou o conhecimento através do meeting, mas era a sede de voltar a um encontro maior, um encontro onde a gente reúne grandes nomes, por isso que o Summit volta nessa edição 2023 recheado de coisa boa. É o segmento que precisa ampliar os seus horizontes no sentido de expandir os seus negócios? Pois é, porque você vê que negócio é igual a uma árvore, ele nasce para crescer. Você não pode pensar numa árvore, olha, para ela dar fruto ela vai ter que crescer, ela vai ter que passar por toda uma maturidade e aquela árvore ela dá frutos que terminam virando sementes e nascendo outros frutos. Ou seja, o negócio da empresa familiar não pode ser diferente dessa pegada de que toda empresa nasceu para se expandir. E quando você tem ali o pai e a mãe, que muitas vezes abrem um negócio empiricamente, ou seja, porque sentiu que tinha vocação ou sentiu ali que tinha uma demanda no mercado e ele nasce de maneira assim, aprender fazendo. E aí a gente vem nos desafios das últimas décadas, se a gente para pensar, Nelson, e aos nossos queridos telespectadores, a gente vive uma época em que muitas das empresas hoje nasceram nas décadas de 70, 80,
90, ou seja, muitas que foram fundadas por jovens lá atrás, hoje têm nos filhos aquela necessidade de perpetualidade. Tanto é que o tema desse ano do nosso Summit é legado, como perpetuar sua empresa familiar. A ideia de que a gente precisa trazer para a cultura brasileira do empreendedorismo o que a gente já vê consolidado em outras nações, como o Japão, Estados Unidos, Europa principalmente, empresas centenárias. A gente não conta muitas empresas no estado do Rio Grande do Norte que conseguem sobreviver ao longo dos séculos, né? Agora, quais foram as experiências obtidas nessas últimas edições? Nelson, eu diria que eu escutei do empresário agora recentemente, um querido amigo, que falou assim para mim: Sêmio, obrigado por ter o Summit. E eu, por que obrigado? Ele disse, porque são assuntos importantíssimos e que ao você despertar a minha curiosidade, eu vejo o quanto eu preciso saber sobre esse assunto para tocar bem a minha empresa familiar. Ou seja, a sede do conhecimento, ela existe, porque muitas vezes num relacionamento de pai e filho, no mundo dos negócios, a pegada tem que ser diferente, o nível de exigência é outro. Eu tenho um amor incondicional por um filho ou por uma filha. Agora, esse amor não pode ser confundido na hora que eu preciso cobrá-lo como diretor da minha empresa ou mesmo como um gerente ou um outro funcionário. Entender que a família serve à empresa e não o contrário. Não é a empresa que serve a família. Entender ainda que muitas vezes a gente tem uma empresa que conseguiu dar uma boa estilo de vida para uma família de 3 filhos. Só que esses 3 filhos crescem e muitas vezes entram na empresa, mas ela já não tem a mesma condição de suportar 3 famílias mais a dos fundadores. Precisa crescer, precisa se expandir. Então todas essas angústias e dores, questões de relacionamento, questões de proteção patrimonial, ou seja, são vários temas que não só as famílias empreendedoras, mas todos os profissionais que lidam com o tema, como advogados, como contadores, precisam estar cientes e acompanhando tudo que a gente tem evoluído em torno disso. O gerenciamento da empresa familiar, quais são os principais, além desses, os maiores gargalos que se encontram? Eu diria que o maior gargalo é, sem dúvida, o diálogo. Muitas vezes eu sou confrontado quando a gente é convidado para trabalhar numa empresa familiar. Uma das perguntas que a gente faz é: vocês se reúnem? E invariavelmente, porque muitas vezes os problemas são os mesmos, o que muda é o CNPJ, a resposta é: sim, a gente se reúne sempre. Meus 2 filhos vão almoçar todo dia lá em casa. E a hora do almoço na casa dos pais não é a hora da reunião, nem dentro do carro indo muitas vezes para esse almoço. Então, a história de qual a maior dificuldade é o diálogo para entender quais são os desejos e as vontades dos filhos, que muitas vezes vão para dentro de uma empresa familiar por gravidade, não param, não planejam e jogam muitas vezes na cara ao longo de anos que nunca foi feliz ali fazendo aquele papel. Então, esse alinhamento estratégico é algo muito importante e tudo passa pelo diálogo, sabe? Realmente é fundamental. Daí a importância da consultoria. Sêmio, uma última pergunta do primeiro bloco. E o Summit vai acontecer no dia 21 de setembro. Qual é a programação e o conteúdo desse que vai acontecer este ano? Eu vou falar rápido porque é grande o conteúdo, porque a gente tem que ir para o intervalo, mas na volta a gente continua falando sobre isso. É dizer que esse ano a gente vai receber diversos profissionais de reconhecimento nacional como o maior consultor. Eu brinco com ele dizendo o que eu quero ser quando eu crescer. Domingos Rica. Ele vai vir a Natal, ele é autor de vários livros e vai compartilhar aí sobre governança. O termo técnico é governança corporativa. A gente vai ter também uma mesa redonda com advogados falando sobre proteção patrimonial. E as ferramentas que existem, não só no Brasil, mas como fora do Brasil também, que às vezes as pessoas pensam que é algo intangível, inalcançável e que é super possível. A gente vai ter um psicólogo, um potiguar tipo exportação, Dr. Geraldo Cavalcante, que vai falar de relação pais e filhos e inteligência emocional.
A gente vai ter um judeu falando de dinheiro, um querido amigo, mas autor best-seller. Ele se legitima não porque é um querido, mas porque é um autor best-seller. Ben Zuruel, Volta a Natal. Ben, ele é judeu e eu brinco com ele dizendo que quando o judeu fala de dinheiro, todo mundo tem que prestar atenção. E ele é um dos maiores best-sellers na área de finanças no Brasil. Vai vir falar também sobre finanças pessoais, finanças nas empresas. E a gente vai ter também cases, empresários locais falando sobre como é trabalhar numa empresa familiar. A gente vai ter, por exemplo, a família Gentil, com a Gentil Negócios. A gente vai ter também a presença feminina, que vai ser Flávia Vieira, ela é filha de Zé Vieira, da Faerne, e ela vai falar aí um exemplo maravilhoso. Ela que precisou tomar conta dos negócios, porque não por morte nem por doença. Graças a Deus, Zé Vieira está aí, firme e forte, altivo, mas porque o pai foi exercer uma vocação que é a liderança de empresários da área da agricultura, do agronegócio. Então a gente vai ter cases, a gente vai ter advogados, a gente vai ter várias histórias, a gente encerra... Vai ser bem amplo. Vai ser muito amplo. E a gente encerra com um pastor. Pastor Tiago Coelho, ele que é da CC Videira, aqui de Natal, é um cearense, mas que abraçou o Rio Grande do Norte. Por quê? Porque o amor é o grande diferencial das empresas familiares. Vai ser muito bacana, Nelson. Beleza, beleza. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Deixa eu te perguntar, quem não gosta de ter segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo? E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicredi, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do estado. Hoje a Sicredi está em todas as regiões. Já são 8 agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicredi. Sicredi. Sabe por que escolher um dos postos Lemon? Tem sempre um no seu caminho. São 6 unidades pertinho de você. Posto Pinheiro Cidade Satélite, Posto Pinheiro Neópolis, Posto J Flor 2 Quintas, Posto J Flor 2 Tic Sept Rosado, Posto Boa Praça Alecrim, Posto Potengi Bom Pastor. E mais, aqui você encontra combustíveis de qualidade, Wi-Fi na pista, bom atendimento e toda a comodidade necessária. Além de atendimento 24 horas. Postos Lemon, a sua satisfação é o nosso combustível. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos à entrevista com Sêmio Timene. Sêmio, nós falamos no final do primeiro bloco sobre o Summit, que vai acontecer no dia 21 de setembro. Como é, diga para o telespectador e para a telespectadora, como é que pode se inscrever para participar desse evento? Nelson, a gente está numa audiência aí que não é só em Natal, é em todo o Rio Grande do Norte e espalhado por todo o Brasil e todo o mundo por conta do YouTube, que também é transmitido o programa. É dizer que a gente vai ter presencial aqui em Natal, no dia 21 de setembro, e vai ser transmitido
pela plataforma do famíliasempreendedoras.com.br. Então, as vendas ainda estão abertas, você que deixou aí para a última hora, corre lá, porque já está se esgotando. Você entra lá no famíliasempreendedoras.com.br, vai ter lá, são 2 tipos de presencial, e porque o terceiro tipo já lotou, mas ainda temos 2 tipos do presencial e temos ainda também pela internet, o online. O online, quase 5.000 lugares, então é fácil, mas o presencial não, tem uma limitação, corre lá, famíliasempreendedoras.com.br. É a primeira vez que vocês vão atuar nesse formato Híbrido, né? Híbrido, não presencial apenas? É verdade, é a primeira vez. Como a Timene tem uma experiência de fazer eventos, a gente já fez outros eventos nessa modalidade híbrida, mas o Summit em modalidade híbrida é a primeira vez esse ano, e isso vai trazer uma vantagem, Nelson. Por exemplo, se 1 ou 2 membros da família forem no presencial, eles vão ter direito a acessar durante um mês todo o conteúdo. Então, digamos, o pai e a mãe foram lá para o evento, mas se quiser depois mostrar um filho, ou um irmão, ou alguém, vai poder fazer o login e senha lá no portal e você poder ter acesso ao online do dia. E a gente tem, Nelson, eu acho que é uma pegada que a gente tem no trabalho da nossa consultoria, que a gente é focado nas 3 pilares da sustentabilidade: a social, a econômica e a ambiental. A ambiental, ela é muito presente no nosso dia a dia. Então, como empresa, a gente busca, por exemplo, o Hotel Holiday Inn para fazer o evento. Por quê? Porque o Holiday Inn trabalha muito a energia reciclada, eles usam muita energia solar. O ambiental é muito claro. Agora tem as 2 pegadas que a gente busca fazer como diferencial para o nosso Summit. Uma é o econômico, ou seja, a gente está prestigiando empresas locais em detrimento a empresas nacionais para fazer a economia do Rio Grande do Norte girar. Então, por exemplo, a Ecobag a gente está fazendo numa empresa local. A transmissão é uma empresa local que está fazendo. Uma outra pegada nossa é, por exemplo, o Outgo. O Outgo é a plataforma que faz a compra da entrada. Existem milhares e grandes players nacionais, como o Simpla. A gente prestigia uma local. Por quê? Porque gera emprego local, né? Impacta localmente. E aí tem a terceira pilar, que é a social. E o online vai ser assistido por dezenas, quiçá centenas de empresas familiares, numa parceria com o Sebrae, que é um dos nossos parceiros, patrocinadores, que vai permitir eles fazerem de maneira gratuita. Então, pequenas empresas familiares vão ter acesso ao evento através dessa parceria com o Sebrae. A propósito, o Summit vai tratar também sobre inteligência emocional? Pois é, a gente vai ter, né, na alegria de um potiguar assim, estudioso, uma referência nessa área, que é Dr. Geraldo Cavalcante, ele que tem um trabalho muito forte com jovens, com adolescentes, e ele vem trazer, e ele em particular já compartilhou os slides conosco, e eu vi, caramba, ele vai na ferida, ele vai bater um papo muito importante para todos os papais e todos os filhos, né? Sobre como lidar como é que eu posso repercutir no sucesso da empresa algo que é tão importante para mim, que é o amor que eu tenho na família. É saber lidar com, por exemplo, na nossa consultoria, que eu acho que é uma pegada de inteligência emocional que a gente leva para os nossos clientes. Eu tenho um mantra que eu levo dentro das empresas familiares. É dizer, buscar repetir sempre. Pode não ser do jeito que eu gostaria, mas estou disposto a apoiar a decisão tomada. Eu acho bacana conversar com você sobre esse tema, porque remonto ao meu início. Eu me lembro que papai, na distribuidora de automóveis Seridó, colocou eu e meu irmão Sérgio, logo no início, percorrendo todos os lugares da empresa. E eu me lembro como se fosse hoje, eu lavando o carro. Incrível, no posto de lavagem, executando aquilo. De lá para os outros departamentos, a contabilidade, a parte administrativa, quando eu terminei sendo diretor financeiro da distribuidora de automóvel Seridó. Então, isso é uma volta ao meu passado também, e por isso que eu também acho super bacana conversar com você. Agora, educação financeira está inserido no Summit?
Nelson, há um tempo atrás, em um dos summits, um grande empresário do nosso estado levantou a mão e disse: eu tenho uma pergunta. Como é que eu faço para os meus filhos não brigarem um com o outro porque um ganha um salário diferente do outro? Né? Todo mundo deu uma risada, mas é um assunto que dói a muitas empresas familiares. A gente vai tratar de finanças sim, porque eu, por exemplo, como consultor, já me deparei com um critério de salário para os filhos, era dizendo assim: olha, meu filho mais velho, ele é casado e tem 2 filhos, então ele ganha mais do que o mais novo, que não é casado e mora comigo, apesar do mais novo ter essa responsabilidade, mas assim, o mais velho, o número de filhos não pode ser critério de quanto é a remuneração de um filho. É dizer, inclusive, que a remuneração não é a um filho, a remuneração é ao diretor, ao gerente daquela empresa. Ou seja, Nelson e meus caros telespectadores, quem decide quanto é o salário que eu devo pagar a um filho é a cadeira da qual ele vai ocupar. Ou seja, ai, Sêmio, mas se for para pagar o que o mercado está pagando para um gerente de vendas de um segmento como o meu filho não vai querer trabalhar comigo. Ótimo, você vai pagar ele o que o mercado está pagando e você vai remunerar ele de outra forma. Pode ser os dividendos da empresa, se ele já for sócio, pode ser um bônus pelo trabalho dele. Chame da maneira que quiser. O que importa de verdade é que ele saiba que vai ter um fixo mais comissão que seja relativo a alguém que trabalha na mesma função num concorrente, mesmo que ele tenha outros benefícios, como o fato de ser diretor, o fato de ser filho do dono. Mas que, inclusive, muitos entendem como um xingamento e é outra coisa que a gente precisa desmistificar no Brasil, sabe? Porque pior do que ser filho do dono é ser genro ou nora do dono. Mas isso é para outro programa, Nelson. Mas é dizer assim... Farei esse outro programa. Olha lá, eu já estou afirmando que voltarei com prazer. Mas é dizer sim, finanças pessoais e finanças empresariais precisam ser dialogadas. Por isso que a gente traz Ben Zruel para conversar conosco sobre esse tema, ele falar sobre riqueza, sobre uma mentalidade de crescimento, de prosperidade, porque, como eu disse, não é a empresa que serve a família, é a família que serve a empresa. Se a empresa é a vaquinha que dá o leite e fez meus filhos crescerem, eu preciso tomar conta dessa vaquinha para ela crescer, se multiplicar e ela poder dar um bom leite para os meus netos, bisnetos e assim se perpetuar. A palestra do Judeu deve ser bacana. Eu já assisti você entrevistando ele. Isso. E fiquei maravilhado com o que eu ouvia. Realmente muito interessante. Agora, Sêmio, o legado empresarial vai estar também inserido na programação? Isso. A gente tem na figura do pastor Tiago Coelho essa boa missão. Ele que faz a palestra de encerramento, ele que vai trazer essa questão do legado, né? Eu sou católico e aí me questionaram, por que um pastor? Eu digo, porque é, antes de tudo, um homem que fala de amor. E fala de um amor com a pegada do divino. Então eu fiquei super feliz dele ter aceito o convite de vir palestrar conosco para falar sobre essa característica única das empresas familiares, que é ter membros de uma família, que tem que ser ressaltado isso, o amor, porque senão se transforma em ódio. A verdade, Nelson, é que a gente muitas vezes, e se a gente olhar ao nosso redor, a gente tem isso na nossa cidade, no nosso estado, famílias que às vezes são bem-sucedidas na primeira geração, mas não conseguem resistir a uma segunda geração. E muitas vezes os membros dessa família nem se falam, né? E a gente tem que ter esse olhar de afeto para dentro das empresas familiares. Então, sim, a gente vai ter muita coisa técnica, falando sobre finanças, sobre proteção patrimonial, mas a gente vai ter também uma pegada de falar aí sobre amor e uma costura de valores. Em sociedades mais consolidadas como a americana e a europeia, uma empresa familiar ela tem até mais facilidades do que uma corporação que não tem esse amor que une os membros nessa questão ligada ao poder. Ela tem facilidades no crédito, ela tem facilidades com fornecedores, porque sabe que um membro, um diretor, vai dar suor e sangue por aquela empresa, vai trabalhar num sábado e num domingo, se assim preciso for, porque tem um componente do amor pelo negócio fundado pelos meus pais ou do negócio que sustenta a minha família.
Quantos exemplos bacanas a gente não tem? Minha grande dificuldade como curador do Summit foi encontrar os nomes aí que pudessem, porque nomes não nos faltam, cases bacanas não nos faltam, palestrantes maravilhosos como os que a gente trouxe. Olha, eu já virei para meus sócios e digo, o próximo ano que tem eleição não pode ser em setembro, vamos fazer mais cedo, porque o Summit precisa esse conhecimento ser compartilhado mais e mais, Nelson. É verdade. Agora, quem não puder, por qualquer razão, ir ao Summit e, quando acionar a internet, ter exaurido o espaço, como é que ele pode ter mais informações sobre esse evento tão grandioso que você vai promover no dia 21 de setembro? Olha, o Summit ele vem também como uma das marcas da Life. A Life é a Liga das Famílias Empreendedoras, é um acróstico de um trabalho que a gente agora faz toda uma costura de amarração e que o Life, que tem tudo a ver com vida, com empresa familiar, ele vai abraçar o meeting, que são esses pequenos encontros, a gente realiza a cada 3 meses, então a gente vai ter uma agenda... Quer dizer que os meetings continuam existindo? Continuam existindo. Esse ano a gente já fez 3 edições e vamos ter a 4ª edição agora em novembro. Esses são menores, esses são gratuitos, porque a gente consegue patrocinadores para os eventos e é uma disputa muito grande, mas a gente vai continuar com os meetings. E a Life, ela vai ter no portal famíliasempreendedoras.com.br como uma plataforma que vai ser disponibilizada, vai ter uma pequena assinatura ao longo dos meses do ano, porque a gente quer criar conteúdo de tal forma, Nelson, que a gente vire uma Netflix do conhecimento ligado às empresas familiares, que as pessoas possam ter uma facilidade. Eu falei a palavra curador, né? Eu tenho essa boa alegria de ser o curador de conteúdo do Summit. E como curador, e é uma paixão, é um complemento do que eu faço como ser humano, leio muito, acesso muito, eu preciso estar sempre muito antenado em tudo de empresas familiares. E eu quero, através do famíliasempreendedoras.com.br, poder disponibilizar tudo isso. Também artigos meus, por exemplo, um artigo emblemático meu que vira e mexe, eu tô relembrando, é um que eu escrevi há mais de 12, 15 anos, Famílias, Negócios à Parte. Ou seja, entender que precisa gerir a empresa com profissionalismo e a família com amor, mas que a gente precisa saber diferenciar. Então, coisas desse tipo vão estar todas reunidas lá no portal. Se você entra hoje, vai estar falando sobre o Summit, mas o portal ele vai continuar e vai ter, sim, condições de você que estiver assistindo até fora desse sábado, né? Porque hoje a gente está indo no sábado, véspera do evento, mas se você está assistindo depois no YouTube ou em algum momento, entra lá, vai ter sempre conteúdo de boa informação sobre empresa familiar. Eu quero convidar você para participar. O blog Ponto de Vista poder publicar esse artigo que você se referiu agora. Bacana. Eu vou esperar que você faça isso e eu quero publicá-lo na próxima segunda-feira. Que bacana, obrigado, honrado. Dizer que eu comecei no rádio lá na 94 FM, chamávamos lá de Programete, lá em 2005, dando dicas de empreendedorismo, chamado Momento Empreendedor. E quando eu me especializei em empresa familiar, passei a escrever muito sobre isso. Mas esse, em particular, eu vou com muito gosto compartilhar com você, porque é um artigo que me cria muito gosto. Que beleza. O blog Ponto de Vista, por mim, agradece penhoradamente pelo seu gesto de ceder. Na segunda-feira eu quero publicar e tenho certeza, você, meu amigo, minha amiga, telespectadora, vai ler com muita avidez tudo que Sêmio Timene escreveu nesse artigo, que já faz um bom tempo e atualíssimo. Quero parabenizar, Sêmio, você, quero renovar os agradecimentos por você ter topado bater esse papo com a gente nesse Ponto de Vista de hoje. Alegria agradecer a você, a equipe maravilhosa que... Gente, é uma estrutura maravilhosa que tem aqui por trás das câmeras, que toma conta de Nelson e de todos nós. E convidar todo mundo a me seguir lá nas redes sociais, sempre estou compartilhando aí conteúdo, @SêmioTimene, @Famílias Empreendedoras também, está lá no Instagram. Você vai ter acesso aí a muito conteúdo de empresa familiar. Obrigado, Nelson. Que beleza, parabéns e continuado êxito. Muito sucesso no Summit 2023. Maravilha, obrigado. E
E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, só me resta agradecer novamente a sua costumeira audiência. Muito obrigado e tenha certeza no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível.